Oi, eu sou Renan, bem-vindo a mais um episódio de Repensando. Hoje eu quero falar com vocês sobre os nãos da vida. Todo mundo já recebeu não e já deu não para alguém ou para alguma coisa, e a gente tem dificuldades tanto em ouvir como em dizer não. Para algumas pessoas a dificuldade é maior para um dos casos, né? Na maior parte as pessoas têm dificuldade mesmo em dizer ou não e acabam se comprometendo com coisas que não deveriam e que acabam fazendo mal para elas mesmas. Mas eu queria falar aqui um pouco do outro tipo de não, que é o não que a gente recebe e ele pode às vezes nem ser dito, né? Ele pode ser encarado aí com uma finalização de ciclos ou, né, com situações onde você não alcança o que quer. E isso marca a gente de uma frustração, né, por não ter alcançado ou por não ter conquistado aquela pessoa ou aquele trabalho, né, ou não conseguir manter ali um relacionamento, né? Então, esse não, que ele é uma certa forma, né, esse não mascarado aí dentro da nossa frustração, da forma como a gente enxerga, né, essas negativas que a vida dá pra gente, acaba sendo um problema muito grande, né? Todo mundo hoje está muito pautado, e não só hoje, há um certo tempo. A sociedade vem sendo construída com o discurso de que a gente pode tudo, de que a gente vai sempre ser vencedor, que se a gente se esforçar a gente alcança. E a religião também mudou o discurso dela para esse processo, onde Deus é quase um gênio da lâmpada, né? Onde você cultua ou frequenta lugares religiosos, né? Igrejas, templos, enfim, e vai pedir, né? E nem sempre, né, Deus vai atender, seja ele qual for o seu Deus, né, vai atender a sua necessidade, a sua expectativa. Esse não é o papel dele, né? O papel da religião em si é relembrar a gente que a gente deve negar, né, as coisas que são do mundo, né, as coisas que são voltadas para o nosso eu, e focar ali, né, em amar o próximo e em seguir mesmo alguma crença, algum Deus em si ali, né, alguma referência, né, para trabalhar isso. Então até a religião vem sendo alterada, né, para que as pessoas possam então viver nessa bolha, né, de que ao pedir eu seria atendido, né, ao tentar eu vou sempre conseguir. O segundo lugar é perda, é derrota, né? A gente está sempre competindo com o outro e correndo contra si mesmo, né? E sempre focado no eu, né? Sempre focado em mim, em você, né? Você está sempre focado em você, eu estou sempre focado em mim, né? Os outros ali estão sendo sempre focados neles. Então é aquele ditado, né? Eu quero estar bem e gosto de ver as pessoas bem, desde que elas não estejam melhor do que eu, né? Então, esse é um ponto de reflexão aí dentro desse ponto de não e dessa questão da frustração que o não traz, da frustração do não atingir algo. E o que você faz com isso? Né? Eu andei repensando esses dias sobre isso, né? E que a dor, né, ela movimenta a gente, né? O estar frustrado, né, gera na gente algumas situações raiva, né, rancor, tristeza, né, a própria frustração em si. E esses sentimentos, se eles não forem trabalhados, né, eles vão acabar te entristecendo, te deixando depressivo, né, te deixando com a sensação de incapacidade. E aí vai afetar várias questões, né? Vai afetar as suas decisões, que a gente já falou disso no primeiro podcast, vai afetar a sua autoestima, né? E essa questão do não, ela também vem sendo transportada, né, desde a infância. Então, como a gente aprendeu a ouvir o não lá na infância? Como a gente aprendeu a lidar com esse não? Né? Como a gente lida com o não agora? Então, a reflexão é nesse processo. Eu posso ter um ponto de vista onde eu vou olhar sempre de maneira negativa esse não e vou ficar ali reclamando, murmurando, né, odiando a situação, odiando as pessoas envolvidas, ficando com raiva de mim mesmo, né, e vou estagnar naquele momento de frustração e não vou seguir. Essa é uma abordagem que a gente pode tomar. E existe uma outra abordagem que é olhar aquilo como um aprendizado, né? Se tudo na vida fosse sim, né,
que graça teria, né? Que situação seria essa, né? Onde tudo é permitido, onde eu posso tudo, né? Onde eu alcanço tudo. Então existe ali, né? O não, ele também te direciona para você se conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você é disposto a pagar por algo, né, que você está construindo, o que você não está disposto a pagar. E eu nem digo em dinheiro, eu digo em questão de saúde mental, de tempo, de autoestima, né? O quanto vale aquele sim, o quanto vale aquela realização que está à minha frente, que eu quero alcançar. Será que eu realmente quero isso? Ou será que me ensinaram que eu deveria querer isso? E esse é um ponto muito importante para a gente refletir. Muito do que a gente gosta ou quer não é uma questão nossa. Muitas vezes é uma imposição social, é algo que a gente é trabalhado para desejar. E não é um desejo inato, um desejo verdadeiro, né? Isso está muito voltado ao capitalismo, mas eu não vou entrar nessa seara aí com vocês, que não é o propósito aqui do podcast, pelo menos não nessa temporada. Mas então a gente tem que se entender, né? Tem que se conhecer para saber os sims que eu realmente quero de fato, os nãos que eu estou recebendo, o que eu vou fazer com isso, como eu vou lidar com esse não, né? E o mais importante, né? Como eu disse, o não, ele te movimenta. Então, se você olhar para aquele não, né, como uma forma de aprendizado, você vai se movimentar para um outro caminho. E esse não nem sempre vai ser o fim, então. Ele se torna o início de algo diferente. Já não aconteceu com você? Eu garanto que já aconteceu. De você tá numa situação, receber uma negativa de um trabalho, ou uma negativa de um relacionamento, né, ou alguma questão de amizade, acabou ali finalizando, né? O que aconteceu depois disso? Você se movimentou, né? Você saiu de onde você estava e foi para uma progressão, isso diante do seu ponto de vista, você cresceu depois disso, né? Aquele trabalho que não deu certo te levou para um trabalho bacana, te levou para um outro caminho, você se descobriu, se conheceu. Então, essa reflexão que a gente tem que fazer ao ouvir um não, nem sempre, nem nunca praticamente, quando a gente escuta um não, ou quando aquilo que aconteceu gerou na gente a frustração, porque não foi como a gente queria, não foi positivo, né? Foi de fato um não ali oculto. Aquele momento é um momento realmente que a gente vai ficar chateado, irritado, frustrado, mas ao longo do tempo, você, se souber trabalhar essa energia, né, souber trabalhar essa questão desses sentimentos, você vai se movimentar. E aí é hora de refletir, né? Muitas vezes aconteceu comigo já de eu falar nossa, ainda bem que deu errado aquilo, porque se tivesse dado certo, eu não teria chegado aqui. Ainda bem que esse relacionamento não deu certo, porque senão não teria conhecido tal pessoa, não teria feito tal coisa, não teria me permitido a tal situação, né? E a gente tem que olhar por essa ótica, né? O não, ele também é necessário, e se a gente souber trabalhar essa frustração, como eu já falei, ele é muito útil pra gente conseguir melhorar nossa autoestima, saber de fato o que a gente gosta, né? E crescer aí como indivíduo, né? Não como uma criança mimada, né? Que só sabe receber sim, sim e sim, e quando vem um não, acabou o mundo, tem frustração, não consegue lidar com aquilo, fica remoendo aquele não mais tempo do que deveria, né? Não acha um caminho. Então repense aí, né, nessa questão, né, e como você é, né? Você tá recebendo não e tá sabendo lidar com isso? Tá usando isso para construir o seu caminho, para colocar ali mais um tijolinho na sua estrada? Ou você tá usando isso como desculpa, como motivo para odiar o outro, para ter raiva de alguém, para ter raiva de si mesmo, ou para não acreditar na sua capacidade, porque o outro te disse não, porque aquele trabalho não deu certo, né? Vamos parar para olhar um pouco isso, né? A gente não vai conseguir atender tudo e ser perfeito o tempo todo. E a gente tem que parar de acreditar nessa lógica que estão vendendo pra gente, de que a gente vai ser capaz de tudo. A gente não é. Nós somos seres humanos, a gente tem limitação, né? Cada um tem que saber a sua, tem que saber até onde dá pra ir, até onde você pode pisar, com segurança, com tranquilidade, estando confortável pra você. Porque nem tudo, pessoal, vai valer o seu tempo, a sua paz, o seu esforço, né? Às vezes é melhor você receber aquele não e estar em paz, ou dar aquele não, né, e ficar em paz com você, do que você fazer as coisas para agradar o outro, ou buscar questões, né, de ter afirmação, ter aquela aceitação do outro, sendo que você não precisa disso, né? No final, né, é só você com você mesmo. Isso vai ser sempre. Então, esteja confortável, confie no seu potencial, né? Isso é muito difícil falar aqui
no podcast é bonitinho, né? E eu sei a dificuldade disso porque eu passo diariamente, mas acredite, se você focar nisso, se você se dedicar, né? E como eu já falei, procurar ajuda terapêutica, né? Para poder dividir suas frustrações e tratar o que você precisa tratar, com certeza você não vai ser perfeito, mas você vai ser um ser humano melhor. Bom, é isso. Esse foi o último episódio da nossa temporada, tá? De Repensando, essa primeira temporada. Depois eu vou abrir uma nova temporada daqui a um tempinho, mais ou menos uns 30 dias. Mas eu queria que você participasse, entrando no meu Instagram, @RenanOlivier. Eu vou deixar uma enquete lá hoje para você escolher um tema, né? Que eu vou iniciar a próxima temporada. Se você quiser, na verdade, até pode sugerir. Vai ser uma caixinha lá que você pode também sugerir o tema que você gostaria de ouvir aqui, né? Qual a temática da próxima temporada, do primeiro episódio. E a gente vai tentar focar no próximo episódio mais em relações sociais, ou seja, como eu me relaciono com o outro. Se você perceber, no podcast de agora, a gente tratou muito eu. A gente falou muito das nossas frustrações, da nossa infância, das decisões que a gente toma, da nossa autoestima. Então, isso, né, por mais que pareça, não foi pensado. Mas eu refleti sobre os episódios, eles estão muito focados no eu. E isso faz parte da minha vida, é quase como se fosse aqui um diário, né? Então, nesse processo que eu passei, desde que comecei a gravar aí o podcast, eu tive realmente muito internalizado, focado em mim, né? E isso faz parte do processo terapêutico. Mas, agora eu quero trazer a reflexão do como a gente se relaciona com o outro, né? E de como essa relação nos afeta, né? Até, como eu falei aqui, em escolher o que a gente gosta ou não. Então, eu espero você na próxima temporada, né? Deixa aí seu comentário se você gostou dessa temporada, né? Se você quer ouvir alguma coisa específica, pode compartilhar também na caixinha de perguntas aqui. E entrar no meu Instagram, @RenanOlivier, para então interagir comigo e a gente decidir qual vai ser o primeiro episódio juntos, tá bom? Um beijo e é isso, pessoal. Até breve.